Estamos de volta com o TVE Debate e olha só, a situação da seca no Nordeste é tão grave que em centenas de municípios não cai uma gota de chuva há mais de um ano. Na barragem de Miroróis, por exemplo, em Irecê, a quase 500 quilômetros de Salvador, está com apenas 10% da capacidade. E essa barragem é de muita importância para toda a região. Não só esta barragem também, né? E aí eu pergunto a você, professor Luiz, há uma possibilidade da gente fazer, transpor algum rio, como a cogitação do Rio São Francisco, por exemplo, mas também, aí eu digo, da nossa mais próxima gente, Rio Paraguaçu e tantos outros rios que a gente tem, de transpor e levar essas águas a quem tanto precisa? Não, eu creio que o que eu venho falando desde o início aqui do programa, nós temos água no subterrâneo, nos nossos rios, Paraguaçu e tudo mais, que esses... E o secretário já falou aqui de algumas alternativas de adução dessas águas, né? Eu acho que é importante isso. Não creio que há uma necessidade, assim, de transpor água do São Francisco, né? Mas, eventualmente, em alguns lugares, isso são coisas pontuais que pode ser pensado. O secretário falava aqui no intervalo de uma possibilidade e tal. Mas eu acho que, assim, da forma como se pensou a transposição do Rio São Francisco, de uma certa forma, dificulta até uma discussão dessa. Parece que é um pecado falar numa coisa dessa aí. Mas, assim, creio que, do ponto de vista de levar água de São Francisco para levar lá para o Ceará e tudo mais, isso foi uma precipitação, um custo enorme que se pensou e não vai resolver essa questão de água lá. Aqui, eu acho que nós temos possibilidades dos rios que nós temos serem melhor utilizados, algumas tentativas de perenizar alguns desses rios, e onde nós temos as barragens, esse quase 1 bilhão de metros cúbicos de água que nós temos, é tentar fazer com que essa água possa ser aduzida para, não só para o município como todo, no caso de abastecimento de água, como para os municípios ajusantes. No caso, volto a dizer, no caso de Canudos, a barragem de Cocorobó poderia atender a cerca de 22 municípios, e não tem água nesses 22 municípios. E a água está ali se evaporando. Nós perdemos aí quase 100 milhões de metros cúbicos de água nos últimos tempos no sul de Cocorobó. É bom dizer, Aline, que na verdade ninguém é contra aqui, como o professor falou, a questão da transposição do Rio São Francisco. A gente colocar água para os irmãos nordestinos é uma coisa lógica, desde que seja água para o consumo animal e para o consumo humano. Na verdade, a gente sabe que a transposição ela leva água para o Ceará a 1.500 quilômetros e ainda tem a questão da irrigação. Na verdade, a gente vê municípios como Campo Alegre de Lourdes, que eu estive semana passada lá, que está a 70 quilômetros de um dos lagos maiores lagos artificiais do mundo, que é o Lago de Sobradinho, e é uma população de 30 mil habitantes e não tem água. Então, e custa 70 milhões de reais. Claro que o governo do estado da Bahia privilegiou antes, como eu falei, a adutora do algodão, a adutora do feijão, a adutora de tucano, que beneficia quase 100 municípios. Mas por que Campo Alegre de Lourdes vai ficar isolado, que está a 70 quilômetros de um lago, do Rio São Francisco, e a gente vai ter água lá na frente? Então tem que ser dividido, custa 70 milhões de reais. Por que não gastar os 70 milhões de reais antes em Campo Alegre de Lourdes e depois também na transposição? Porque são 8 bilhões na transposição. E aí, o que você falou de transposição também me lembrou não só a questão do consumo da água, mas também a irrigação. Eu estive na região de Rio de Contas, Dom Basílio, Livramento, tem lá uma área de 12 mil hectares de irrigação que fazem fruticultura, de manga, de maracujá, por exemplo. Geram milhares de empregos naquela região. Isso é a condição econômica daquelas pessoas que vivem ali. E a gente precisa de recursos, por exemplo, para a pressurização do sistema de irrigação, como o professor falava, para modernizar. A gente irriga uma área do projeto lá por inundação, quer dizer, gasta em 1.000 hectares o que se gasta nos outros 5 mil hectares. E uma transposição do Rio Brumado, que na época da enchente, ele joga a água toda para fora, quer dizer, com uma barragem e um bombeamento com alta vazão e baixa pressão, que está a 500 metros, tem uma barragem maravilhosa lá, a barragem do Paulo, que a gente conseguiria armazenar água para poder ceder água durante o ano inteiro para 6 mil hectares em Dom Basílio, que gera milhares de empregos. Então, eu acho que todos esses estudos hoje têm que ser colocados na mesa, porque o governo federal e o governo estadual não tem recurso, o governo municipal não tem recurso. Então, o governo federal, querendo, ele vai mudar a realidade do Nordeste, mas precisa exatamente agora de entenderem, porque a gente vê o governo federal, quando tem uma cheia no Sul, a coisa anda muito bem. E quando tem uma seca dessa no Nordeste que não é tão vista, a coisa não acontece.
Você vê até pela mobilização. Nesse momento, nas enchentes do sul, do sudeste, já estava todo mundo, a comunidade toda se mobilizando para arrumar alimentos não perecíveis. E o que está acontecendo aqui no Nordeste até agora? A turma não está vendo isso. Por que ninguém está se mobilizando no sul, no sudeste, para mandar carretas de alimentos para as pessoas aqui no Nordeste? Por que isso acontece? Precisa acordar as pessoas do sul e do sudeste. Parece que o nordestino é colocado em última instância. Então, agora, a presidenta Dilma, que o presidente Lula já fez a Bolsa Família, que se não fosse a Bolsa, a gente hoje teria um problema muito mais grave, sem dúvida, hoje. Quem não imagina isso é porque não anda no interior do estado. E aí, Aline, só uma última coisa que eu queria colocar. A população urbana, que não acredita que aquilo ali que está acontecendo no interior, que a Bahia tem a maior população rural do país, 30% da população rural, tem o maior número de agricultores familiares do país, são 665 mil famílias de agricultores familiares. E a gente acha, às vezes a população de Salvador, de grandes cidades, acha que nunca vai chegar o que está acontecendo na seca do interior, não vai chegar às capitais. Pois chega sim, porque o êxodo rural vem para as grandes cidades e vai causar problema de mobilidade urbana, problema de violência. Então a turma da cidade tem que estar atenta para isso, porque se não ficar atenta, São Paulo, o Sudeste todo, a presidenta e a turma vai ter que gastar muito mais dinheiro nessas ações. São Paulo foi construído basicamente por nordestinos que migraram por conta de uma grande seca. Então aí a gente já vê. Foi bastante interessante isso que você falou, porque assim, eu tenho essa sensação também de que o país inteiro e o governo não olham para o nordestino como deve olhar, e principalmente na seca, já no sul, quando tem grandes enchentes e tal, há uma mobilização tremenda. E a gente aqui, eu sinto, e eu sofro também com eles, com isso, quando eu percebo essas coisas. Agora, Aline, a gente precisa fazer justiça aqui, nesse período agora, pela primeira vez, com intensidade, a gente viu a atuação da bancada federal da Bahia toda atuante. Os prefeitos todos através da UPB, da União dos Prefeitos dos Municípios da Bahia, reunidos várias vezes em Brasília com o Ministério, e por fruto dessa mobilização dos prefeitos, 160 milhões de reais o governo federal já liberou para o Exército aumentar a oferta de carro-pipa, 60 milhões de reais o governo federal está contratando diretamente com a SERB e outras empresas do Estado para implantação de poços artesianos e ampliação de pequenos sistemas simplificados. E 20 milhões de reais estão depositando na conta do governo do Estado para ações de assistência e socorro, que vem a ser, sobretudo, alimentação e água. Então, assim, a parte do governo do Estado, a parte da bancada federal, a parte dos prefeitos, essa mobilização já foi e já trouxe alguns resultados. Agora, é verdade o que o secretário falou. O tratamento, quando você tem uma enchente, é diferente. Se você ter uma ideia aqui, nós temos aqui por mês, precisaríamos de 29 milhões de reais, e isso daria, se a gente projetasse para 6 meses, em torno de 130 milhões. Aí você diz, é muito dinheiro? Não é não, porque na chuva de 2008, 2009, veio para a Bahia mais de 140 milhões, e para situações muito menos dramáticas do que essa nossa. Então, é comum, um dinheiro desse tamanho, desse porte, é comum vir para o Estado e para outros estados. Só que, quando é para seca, quando eu falo até em romantizar, às vezes é porque as pessoas não conseguem compreender o mal que a seca traz ao cidadão. E é uma morte lenta, uma coisa gradual, e compromete, inclusive, futuras gerações. Então, as autoridades precisam começar a enxergar isso como um problema, como uma crise, e isso é um grande desastre. Isso está previsto, inclusive, no Código Nacional de Desastres. Então, não dá para tratar a chuva de um jeito e achar que 140 milhões que vieram em 2009 para a Bahia não veio para o governo do Estado. Veio em convênio do governo federal com os municípios. Vieram 140 milhões. Agora, chegaram 20 milhões. Por enquanto, é muito pouco. 160 milhões pode vir para o Exército, ótimo, tomara que venha. Mas também não chegou ainda. Eu tive hoje uma reunião com o pessoal do Exército. Não foi feito crédito. Então nós estamos numa situação... É isso que eu ia dizer a você, Antônio. Eu tive em Casa Nova, tinham 40 caminhões-pipa parados do Exército, porque não tinha chegado o dinheiro do Exército. Mas olha que interessante, né? Você já libera, mas não tem caixa. Então, assim, fica na esfera. Eu acho que eu acho isso, secretário, assim, a participação sua é muito importante para que destrave essas coisas. Se precisar de qualquer tipo de apoio, de colaboração, que só a autoridade é que consegue destravar isso. Os prefeitos, o prefeito Luiz Caetano lá da UPB, está se virando, todo dia vai para Brasília. Mas cada dia precisa de mais gente levantar essa bandeira para poder a gente convencer que a seca é um mal terrível para a nossa população. Mas é preciso também, nós estamos chegando aí já
final do bloco, refletir também uma coisa seguinte. É claro que do contingente de extrema pobreza no Brasil, essa região tem quase 59% de pessoas na extrema pobreza. Olha que situação. A extrema pobreza está nessa região e é exatamente nessa região onde você tem os problemas mais graves para serem solucionados. Ou seja, as medidas estruturantes precisam ser postas em prática já, porque senão nós vamos chegar a um novo ciclo de seca da mesma situação. Não é possível uma população que já sofre tanto, né, na extrema pobreza, sofrer mais daqui a algum tempo, uma emergência de um novo ciclo de seca, igual ou pior. E curiosamente, assim, a população afetada, tanto com a seca quanto as chuvas, é sempre a população mais pobre. Então, assim, o fenômeno se repete, a importância de ações estruturantes. Aí também, Salvador, aproveitar aqui, às vezes também tem uma demora de uma providência. Por exemplo, Salvador precisa mudar a questão da ocupação do espaço. Então a gente sabe que a chuva não vai chegar em Salvador também agora. E corre o risco, inclusive, de a gente estar com queimada na Chapada Diamantina, com seca no semiárido e chuva em Salvador. Nós estamos com possibilidade de acontecer três desastres de uma única vez no estado. Então, assim, para tudo isso precisa ter providências com antecedência, sobretudo na questão das cheias e do deslizamento de terra, é a questão da ocupação do uso do solo. Agora, para a gente finalizar, dá para administrar imediatamente essa seca? Dá. É possível? E amenizar pelo menos a dor daquelas pessoas? Dá, porque você tem um contingente de pessoas envolvidas, comprometidas, existem recursos, o que precisa é ação. Ação para destravar a burocracia. Porque se eu não tenho, está no meu dever viabilizar o atendimento, mas eu me prendo na rede anterior, então eu tenho que destravar. Então precisa assim, eu acho que já tem, a gente percebe que agora que a seca começou a gerar várias consequências mais sérias. Então a gente percebe que tem as autoridades que estão entendendo e destravando. Porque para travar tem muito. É verdade. O não da lei, todo mundo lê. Todo mundo sabe ler. Agora o sim é preciso interpretação. Então é preciso... Eu acho, Aline, que precisa muito da gente conseguir ter a capilaridade necessária, que é conseguir chegar com essas ações na ponta, que não é difícil, não é fácil. Então, 225 municípios, você conseguir chegar na ponta não é fácil. Como o Antônio disse, precisa muito do auxílio das prefeituras para a gente estar trabalhando junto com isso. Eu tive com o prefeito Caetano, inclusive, como você falou, Antônio, estava no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Agricultura, eu fiz uma reunião lá, que nós conseguimos a prorrogação dos pagamentos dos débitos. Quer dizer, todos os agricultores que têm débitos vencidos ou a vencer nesse ano, vão ter a prorrogação desses débitos agora, com até 8 anos para pagar, ou no caso de investimento, pagar no final da última parcela. E o prefeito Caetano estava lá com uma série de prefeitos também pleiteando uma série de coisas. Então eu acho que a questão é a capilaridade disso chegar lá. E a questão dos recursos federais realmente chegarem. Agora acredito que realmente era o grande momento da presidenta Dilma fazer aí, como a gente tem um PAC, a gente colocar um PAC para o semiárido definitivo, o programa Água para Todos, que o governo da Bahia fez e que foi copiado pelo governo federal, realmente que a gente tem condição de ter um poço artesiano, um poço em cada comunidade, vamos dizer, rural do semiárido, mesmo que seja com água saloba, que a grande parte do semiárido tem muito água salobra, essa água daria para o consumo animal. E esses rebanhos que hoje a gente vê morrendo aí, eles tendo uma palma e tendo uma água mesmo salobra, que tem um limite que é tolerável para o animal, a gente teria condição de preservar os rebanhos, que é a vida dessa comunidade. Então eu acho que essas ações têm que ser pensadas, eu acho que é o grande momento de botar a bola no chão agora, e a gente diz, vamos fazer as emergenciais, agora vamos também pensar nessas estruturantes, como eu falava com o professor aqui, eu esqueci de falar, o rio Vaza Barris também, da gente ter uma perenização do Vaza Barris, enfim. E tem um pouco de esperança, né? Essas últimas palavras, eu queria dizer também que é importante essa ação emergencial, mas é preciso ter cuidado com a ação emergencial. Eu acho que nós precisamos valorizar muito a participação popular, dos movimentos sociais,
das pessoas que sofrem com essa questão mesmo, e saber, inclusive, que nós estamos também num período que é complicado, um período que antecede aí um pouco as eleições municipais. Isso pode causar algum tipo de constrangimento na eficiência dos programas. Então é importante que a gente faça isso de uma forma que valorize muito a participação. É importante a participação dos prefeitos, sim, mas é importante a participação dos movimentos sociais, para que a gente não fortaleça mais uma vez aquilo que ficou muito comum no Nordeste brasileiro, chamado de a indústria da seca, tão bem analisada e discutida por Celso Furtado. Verdade. E como diz o Luiz Gonzaga, por que tamanha judiação, né? Gente, muito obrigada pela participação de todos, viu? Agradeço. Obrigado. Desejo boa sorte no trabalho de vocês, e a vocês que estão em casa, muito obrigada pela audiência. A gente volta com o TVE Debate na próxima terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.